Olá, pessoal, boa noite. Olha aí, todo mundo chegando. Muito bem. Como vocês sabem, eu sou novato nisso aqui, né? Então, o pessoal fala, padre, afasta um pouquinho mais da câmera, né? Então, tá tudo certo hoje, tá ok? Muito bem. Sandra, Helena, Carla, Maria Helena Ribeiro, olha só, Margarete, Rose, boa noite. Rode... Boa noite. Cida, Deus abençoe também. Olha aí, todo mundo chegando. Sônia Padrão. Eita, a live tá começando a pegar fogo, ó. Já somos 14 aqui. Fátima, Deus abençoe e proteja. Muito bem, Sandra. Hoje nós vamos bater um papo com a Sônia Nascimento, é uma psicóloga. Daniele, Deus abençoe. Sandra, Márcia, boa noite. Chama do amor ao grupo aí bacana. Deus abençoe e proteja cada um. Boa noite, Soninha. Rose, boa noite. Marcela, muito bem, Deus abençoe e proteja. Quem mais está por aqui? Olha só. Isaac, Deus abençoe. Tânia Figueiredo, Deus abençoe e proteja. Sônia. Olá, boa noite. A nossa convidada, olha, já está aqui, né? Sônia, muito obrigado, viu, por ter aceito esse nosso convite, essa noite especial. Tenho um carinho muito grande por você, por todo o trabalho que você realiza, né? Nesse campo da logoterapia, tem feito uma grande diferença, né? Tão bacana, a gente escuta as pessoas falando, eu digo, eu conheço a Sônia. Eu conheço a Sônia. Então, Deus abençoe. E, assim, nosso coração se alegra muito, tá bom? A sua presença hoje aqui conosco nessa live, né? Foi uma ideia que surgiu e eu estava conversando com uma outra psicóloga, Marcela Dantas, que participou conosco na semana passada, e eu dizia assim, né? Nós estamos num momento tão delicado em que as pessoas estão passando por tanta dificuldade, ansiedade, aquela preocupação muitas vezes com o amanhã, né? Muitas foram as situações que enfrentamos nos últimos dias, porque da noite para o dia tivemos que nos enclausurar, né? E não é muito próprio da gente. Tivemos que manter uma certa distância. E não é comum isso para a gente. A gente abraça, a gente gosta de estar junto, né? E isso certamente foi uma situação geradora de ansiedade. Então, na semana passada, eu trabalhei um aspecto da vida cristã e a Marcela foi, juntamente com o Emerson, trazendo um outro aspecto da questão psicológica, porque por vezes nós achamos assim, eu tenho fé e porque eu tenho fé, então eu não passo por nenhuma dessas situações. Eu tenho fé, eu não preciso ir ao médico, né? Então é reduzir demais. A fé, ela é fundamental, mas a fé não exclui, para que eu esteja bem, esse auxílio de um profissional, seja no campo da medicina, propriamente dito, seja no campo da saúde mental, e aí nós vamos chamar, né, os psicólogos, vamos chamar muitas vezes até um acompanhamento psiquiátrico, porque é necessário, né? E aí hoje eu falei assim, meu Deus, o que eu vou, né, qual tema criar? Aí várias pessoas mandaram me padre, fala desse novo normal, não sei o quê. Eu falei, já sei, eu vou convidar a Sônia, e aí nós poderemos
falar um pouquinho do sentido da vida e desse novo normal, né? É um tema que você conhece muito bem, né? E acredito que vai ser uma noite assim muito abençoada para todos nós, uma noite de crescimento humano, né? Esse crescimento nas relações. A palavra é sua, Sônia. Sim, primeiro, Padre Jorge Luiz, uma boa noite, a sua bênção Deus te abençoe e proteja. e a minha gratidão ao Senhor pela confiança na seriedade do meu trabalho, pela confiança na minha pessoa, no meu ser profissional, e também dar boa noite e agradecer a todos aqui que estão dedicando um tempo de suas vidas para nos ouvir nisso que não é uma palestra, mas sim um encontro existencial entre pessoas essencialmente humanas. Entendeu? O Senhor sabe do meu respeito, da minha admiração pelo Senhor, pelo seu sacerdócio, e eu me sinto muito honrada por receber um convite seu, viu, Padre Jorge? Estou muito honrada mesmo. A gente que, como psicóloga clínica, lida muito com o sofrimento humano em consultório, e, claro, a gente não perde esse ser profissional diante das nossas relações, diante das dores do mundo. Eu sou psicóloga clínica e sou católica também, né? Ou seja, a nossa fé também que nos sustenta, esse crer em Deus, essa confiança nos desígnios de Deus que nos mantém de pé. Então, é uma honra ter recebido o seu convite para falar sobre o sentido da vida e o novo normal, né? Na verdade, assim, a logoterapia aponta muito para isso, isso que é novo, né? E em consultório nós lidamos muito com as questões consequências do que é novo, né? O que é novo assusta. Então, eu posso explicar um pouquinho para quem não conhece o que é logoterapia, padre? Pode. Então, a logoterapia nada mais é, né, Padre Jorge já conhece, mas a psicoterapia centrada no sentido da vida, né? Nós, psicólogos, fazemos uma formação, uma especialização de mais 2 anos para nos especializarmos em trabalhar com o paciente, aquele homem que sofre, a pessoa que sofre, que nos procura em nossos consultórios, mas que muitas das vezes não sabe a origem deste sofrimento. E a logoterapia, ela aponta, ela constata que o ser humano não é apenas um ser biopsíquico social, mas sim existe uma dimensão que integraliza, é uma dimensão integralizadora de todas essas dimensões que eu citei, que é a dimensão noética e, para melhor compreender, a dimensão da espiritualidade, do que é espiritual. Então, eu gosto muito de me apresentar e falar do que é a logoterapia e falar do seu pai também, o criador Viktor Frankl, que foi psiquiatra, neurologista e prisioneiro de 4 campos de concentração, onde lá nos campos ele legitimou, ele testemunhou a sua ciência chamada logoterapia. A capacidade que a logoterapia, na verdade, a capacidade é do ser humano. Nós, enquanto logoterapeutas, nós apenas acendemos um feixe de luz na dimensão, né? Nessa dimensão noética, para que a própria pessoa ela se reencontre e ela ressignifique seus sofrimentos para que mantenha e assegure a si mesma uma nova forma de viver a vida. Na verdade, apreende-se o celebrar a vida, que é diferente de viver. Muitos que nos chegam em consultório chegam sobrevivendo, assim como Frankl sobreviveu.
né? E é um momento muito propício, viu, padre? Ao falarmos de novo normal, ao falarmos de sentido, no momento em que o Senhor bem contextualizou sobre este momento que eu costumo dizer que fomos todos sequestrados, né? De uma hora para outra, abraços, afetos, a nossa expressão de falar do nosso afeto, do nosso amor, ela virou arma. Abraços, beijos, ninguém mais pode fazer isso. Então, veja, há uma esterilidade existencial até nesse momento em que todos nós estamos impedidos, de uma hora para outra, de levar a vida, aquela vida que para nós era tão normal. A nossa capacidade de ir e vir e de gerir o nosso própria mobilidade. Exato. Eu quero também deixar, se o senhor me permite, deixar aberto para que quem nos acompanha aqui possa interagir, Uhum. possa, na verdade, Sim. enriquecer, perguntar, se colocar também, que acredito que o diálogo ficará bem interessante, mais rico, e que eu possa, se Deus me permitir, e o tempo aqui, respeitando o tempo, ser Uhum. capaz de atender a toda demanda, a toda dúvida. Uhum. Então, na verdade, algumas situações que a gente vai se deparando no dia a dia, né? Por vezes, a gente convive numa casa com mais pessoas. Então, tem uma família grande, ou amigos mesmo, né, que possam, de repente, morar juntos. Mas a grande questão também que se impôs nesse momento passa por aquela realidade de pessoas que vivem sozinhas. Sim. Né? Então, assim, diante desse grande isolamento, e aí aqui eu já dou voz a algumas pessoas que pediram tanto isso, né? Padre, tem que falar sobre isso. Então, pessoas que precisam vivenciar esse momento do isolamento, mas que vivem num apartamento sozinho. E aí? Né? Porque já junta a solidão daquele momento, né? Só que essa solidão, por vezes, ela era quebrada com um encontro entre amigos, que ocorria no play, né? No momento da piscina, um cafezinho, e agora não mais. Então, o que a gente consegue trazer como um sentido, né? Hoje de manhã, eu me inspirando um pouco mais para a live de hoje, né? Que é um tema que eu gosto muito. Eu fui pesquisar e achei mais uma vez essa frase, né? O homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que é a vida que o pergunta. Sim. Né? Desse grande autor, né? Viktor Frankl, né? Então, Exato. diante disso, né, o que nós podemos aqui compreender? Então, Padre Jorge, o senhor que também é um logovivente, né? Também bebe, tem sede dessa ciência, logoterapia, e vive de fato isso na sua vocação, no seu sacerdócio, na sua forma de viver e lidar com as imprevisibilidades da vida. Então, vamos também, eu gosto também muito desta frase de Frankl, e bebendo de Frankl, nós podemos também citar o que Frankl nos trazia, que Frankl deixa como legado em sua bibliografia vasta, né? Ele diz: quando não somos capazes de mudar uma situação insuportável, tentemos transformá-la ou suportá-la. Uhum. Se não formos capazes de suportar esta situação, que é intransformável, transformemos a nós mesmos a forma de enxergar esta situação.
O que Frankl quis dizer, na verdade, é o ser humano ele é livre. Ele tem uma liberdade, não é esta liberdade, né, de Uhum. somente ir e vir, mas existe a liberdade essencialmente humana, que é a liberdade interior. Escolha. Esta que é capaz de decidir responsavelmente assumir uma atitude diante de seja qualquer tragédia. E o ser humano também, diante desses atributos existenciais, liberdade e responsabilidade, ele também tem algo que Frankl viveu nos campos de concentração. Esse livro dele, e eu gosto sempre de mostrar, viu, Fábio? O senhor já sabe, o Em Busca de Sentido, onde ele todo rabiscadinho, porque tudo quanto é live, se tem a ver com a logoterapia, eu apresento nas minhas aulas também, Uhum. porque Frankl, de fato, legitimou a capacidade, a potência do espírito, do espiritual, dessa dimensão que todos nós temos e que muitas vezes precisamos de um sacerdote para nos orientar e potencializar, e também precisamos de um profissional da área psicoterapêutica para que possa possibilitar esse olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, Frankl, nos campos de concentração, ele fala de estratégias de sobrevivência. Em momentos de crise, como é o momento de isolamento, e como o senhor bem, com propriedade, trouxe, há muitas pessoas que vivem sozinhas, e sozinha mesmo, e existem pessoas que vivem sozinhas, vivem a solidão no meio de muita gente. Então, veja, Frankl fala de uma capacidade criativa, que é possível o homem acessar esta capacidade criativa para transformar uma tragédia em triunfo, a partir de uma decisão que claro, ela tem origem na liberdade essencialmente humana, a capacidade de decidir. Falando desta capacidade, nós estamos falando das dimensões, né, do ser pessoa e das nossas, digamos assim, da nossa constituição enquanto ontológico e antropologicamente falando, desse ser homem, ser gerúndio que vai se transformando em ser pessoa humana, essencialmente humana. E sendo assim, nós podemos reconhecer através da visão frankliana de pessoa que o ser humano ele não é somente um ser abreagente, aquele que responde por um impulso. E também ele não é um ser reagente, aquele que reage. Mas principalmente na visão frankliana, e aí é que a pessoa seja sozinha ou não, mas aquela que vive momentos de angústia, né? Ou sofrimento, vamos trocar essa solidão para um sofrimento, sim, Frankl legitima que a pessoa ela é capaz de agir, porque além de ser abreagente, reagente, ela é principalmente e essencialmente um ser que age. E ele age a partir desse acesso à consciência. A nossa consciência é órgão do sentido. É aquela que, a partir dos valores que Viktor Frankl também aponta como caminhos para encontrar o sentido, então, a partir desta consciência, podemos sim transformar aquele sofrimento da solidão em formas criativas de viver, claro,
o ser humano sofre? Sim. A vida é sofrimento, mas temos a capacidade de olhar para além e buscar acessar essa dimensão que é a força motivadora de todo ser humano. A vontade de é a motivação primária. É o entusiasmo, é onde habita a criatividade, é onde habita a nossa espiritualidade e é onde habita a nossa força desafiadora de um espírito, como diz Elizabeth Lucas, que é uma psicóloga, discípula de Frankl e viva até hoje, graças a Deus, professora universitária aposentada da Universidade de Viena, na Respondi, eu ilustrei um Respondeu. pouco, Aham. que muitas das vezes, padre, assim, nós estamos, como psicóloga, eu sou do grupo de risco pela idade e também pelas comorbidades minhas e do meu marido, né? Então, estou impossibilitada de ir atender presencialmente, mas eu atendo e nunca me imaginei, sinceramente, atendendo através da tecnologia, até porque, claro, a tecnologia é um meio que hoje nós temos como, posso até citar como uma forma também para que aqueles que se sentem solitários possam, Uhum. a partir da tecnologia, tomar um café gostoso, compartilhado com um amigo, telefonar, pegar aquela agenda de papelzinho que está guardada, entrar em contato, porque hoje nós temos tempo, entrar em contato com pessoas que nós não falávamos há algum tempo, porque não tínhamos tempo. E hoje o tempo ele está nas nossas mãos, dentro de casa. Sim, o isolamento, por sermos seres sociais, este isolamento nos provoca sintomas. O sintoma da ansiedade, há uma subtração da nossa capacidade do ânimo, há muito do desânimo, mas há também a necessidade de que este própria pessoa possa ir até a janela e olhar o céu e poder enxergar e crer que Deus prepara algo belíssimo para todos nós. E é o que Frankl também saboreou e se apropriou e que ele chamou de estratégia também. Ter esperança. Tudo vai passar. E esperança não daquela palavra de esperar pacificamente algo positivo Uhum. acontecer, mas sim do verbo esperançar, que é aquele que abre mão de sua capacidade de decidir, não abrir mão de deixar ir, mas de se apropriar de uma capacidade de decidir pensar positivamente. É como abrir a janela, enxergar uma tempestade, mas ter a certeza que atrás daquela tempestade, daquelas nuvens pesadas, há o sol. É ter a certeza de um novo horizonte, é ter a confiança em Deus que o que vier será muito melhor, porque o que estamos passando hoje, Padre, nos torna mais fortes. Exato. Então, na solidão, ou estar só, também pode ser uma escolha neste momento. É claro que merece todo respeito aquele que sente, porque a solidão nos atravessa e nos faz mais Uhum. tristes. Sim, é legítimo, é preciso respeitar isso. Se tiver Uhum. vontade de chorar, chorar sim, mas não parar na tristeza.
e sim ir até a janela, abrir e olhar o sol e principalmente respirar. Respirando, nós oxigenamos o nosso cérebro e somos capazes de compreendermos o valor da vida, experienciar, tamponar nossas narinas, nosso respirar. Talvez compreendemos também o valor da vida. Então veja que viver vale a pena ainda que em momentos de solidão. Mas precisamos sim decidir sermos criativos diante daquilo que temos, das impossibilidades, enxergarmos possibilidades. E eu percebo hoje, atendendo online, eu percebo sim a angústia da solidão, percebo também o vazio existencial que se instala, né? E a necessidade de saber aquilo que está por vir. E isso, muitas das vezes, leva a pessoa a uma frustração, porque nós não temos, enquanto pensamos naquilo que está por vir, nós estamos perdendo o que nos é presente, dado gratuitamente por Deus, que é a nossa vida, é aqui e agora. E assim, né, justamente pela nossa grande dificuldade de vivenciarmos este grande isolamento social, já no início ali, quando as primeiras orientações foram dadas, alguns profissionais, por exemplo, pontuaram a necessidade de você levantar de manhã, tomar aquele banho, colocar uma roupa, né, mais adequada nesse sentido, porque quando a gente geralmente está em casa, a gente gosta de ficar muito à vontade, e isso poderia, de alguma maneira, prejudicar o Sim. nosso rendimento, né? Sim. Eu comecei a perceber isso e assim, testemunho mesmo, né? Eu tenho tentado aproveitar todas as oportunidades nesse tempo. Só um exemplo, essa noite eu dormi um pouquinho mais cedo e quando deu 5 da manhã, eu acordei. Falei assim, caramba, não tenho mais sono. Bom, eu poderia ficar na cama, que seria uma escolha minha, responsável, não tinha nada para fazer, e ficar enrolando, enrolando, enrolando. Quando deu 10 para as 6, eu olhei e falei, calma aí, o dia vai ser cheio. Eu posso aproveitar bem esse momento, que eu não estou com sono, eu não estou cansado, e no decorrer do dia eu vou conseguir fazer todas as atividades. Resumindo, eu levantei, tomei um banho, fiz um café, tomei um café, não sei o quê, fui para a lagoa correr. Corri, caminhei, cheguei aqui 8h20 da manhã, bem, o dia rendeu. Então, isso vai fazendo com que a gente também possa ir superando esse momento, porque todos nós temos muitas expectativas para esse novo normal. E isso foge do nosso controle. E tudo que foge do nosso controle mexe com a gente, né? Então, a importância da gente conseguir, de maneira criativa, ir colocando cada coisa no seu devido lugar. Aproveitar esse momento, talvez, para aprender algo novo. Sim. Né? Ou seja, você está mantendo um bom funcionamento, né, do cérebro, enfim, está tudo caminhando bem, você está preenchendo o seu dia. O que eu percebo, particularmente, é que nós fomos bombardeados de muitas informações, de muitas notícias, que, de alguma maneira, foram alimentando em nós um certo terror, um certo pavor. Né? E isso é muito complicado, porque esse medo ele pode nos paralisar. E diante desse novo normal que se apresenta como um grande desafio, o que vou fazer? Né? É claro, respeitando cada um, como você mesmo citou, né? Isso é bonito porque a gente precisa reconhecer o nosso limite. Quando eu reconheço o meu limite, eu encontro ali um ponto de equilíbrio, até onde eu posso ir. Né? E as coisas vão se ajeitando.
aos poucos, eu vou conseguindo superar, eu vou conseguindo dar uma resposta à minha vida, porque eu tenho uma missão aqui. Todos nós temos uma missão, não é isso? Né? E diante dessa missão, qual tem sido a minha resposta? Ou melhor, qual tem sido a minha resposta à vida que eu recebi como um grande presente? São essas situações que nós precisamos, de alguma maneira, tentar responder no nosso dia a dia, né? Com as nossas escolhas, né? Com as nossas estratégias para nos reinventarmos, ressignificarmos as nossas dores, a nossa vida de maneira geral, né? E eu acho que é bem esse o caminho, né? O senhor, a sua colocação fantástica, né? Belíssima, como sempre, e me faz lembrar, Padre Jorge, o que Viktor Frankl viveu efetivamente no campo de concentração, quando ele, é claro, ele relata toda a vivência dele em 3 fases. A fase de entrada no campo, e muito tem a ver a nossa entrada, nós estamos há cerca de 90 dias, 90 né? dias. 90 dias. Eu bati a porta do consultório no dia 17 de março e até hoje, né? Até hoje está lá. Então, há cerca de 90 dias, nós perdemos nossa vida normal, a nossa rotina. Então, no campo de concentração, Frankl relata 3 fases. A fase de chegada no campo, a fase da apatia, que é esta fase que nós estamos vivendo, isolados dentro dos nossos recintos, da nossa casa. Veja, tem a ver com os horrores do Holocausto? Não, mas nós temos similaridades, sim, que nós podemos nos apropriar. Sim, beber como estratégias de sobrevivência. Na fase da apatia, Frankl apontava, porque ele olhou, era a saúde, não a doença. Ele observava os prisioneiros. E ele observava também que o prisioneiro, quando estava cada vez mais desanimado, ele não fazia barba, ele não queria mais, ele não tinha forças. E aí ele, como psiquiatra, o que ele se comprometeu consigo mesmo? Eu vou me manter vivo. E ele fez um ato que eu acho muito bonito, porque ele assumiu um compromisso que ele chamou de pacto. Ele apertou a mão dele, a mão direita com a mão esquerda, e falou assim: Frankl, se mantenha vivo. Então, quando ele olhava um dos prisioneiros, colegas, né, dos guetos, dos campos de concentração, ele orientava que este prisioneiro fizesse pelo menos a barba, nem que fosse com um caco de vidro, porque cuidar da nossa forma física, do que Deus nos concede gratuitamente, que é o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, parar esse tempo que nós estamos tendo tempo para cuidar, barbear, passar um perfume, a mulher passar um batom. Enquanto eu me arrumava aqui para estar presente, eu estava pensando nisso, de Frankl, o que Frankl nos orientava. E sim, precisamos estar saudáveis de fora para dentro, porque isso afeta a nossa saúde mental. O que nós enxergamos no espelho também contribui para um resgate de uma saúde emocional. Então, quando Frankl assumiu esse compromisso, que ele chama de pacto, que ele deveria renovar todos os dias ao meio-dia, de se manter vivo, é para que ele não caísse na apatia, no desânimo. E sim, existiu a outra fase, que é a fase da libertação. Mas eu quero ilustrar também, padre, que enquanto o senhor colocava, eu fui me recordando que Frankl pontuou que no campo de concentração ele observou 3 tipos de prisioneiros.
diante dos horrores do Holocausto, ele observou 3 tipos de prisioneiros. Aqueles que entravam e logo desistiam. Afinal, foram anos. No primeiro ano, aqueles que entraram já desanimados. É como aqui no isolamento. Num primeiro tempo, primeiro mês, e ficar desanimado, esses prisioneiros não reagiam. Eles apenas desistiram rapidamente. Eles se atiraram na cerca elétrica e morreram. Esse primeiro grupo. O segundo grupo foram aqueles que mantiveram uma força, tentaram alimentar a esperança, mas também foram acometidos pela desesperança. Ao passar 2 anos, eles morreram, desanimaram e morreram. O terceiro grupo, esse sim, onde estava Viktor Frankl, é o grupo que ele legitima nas suas biografias, né, nos seus relatos, seus livros. Ele fala que é o grupo dos sobreviventes. E sim, aquele que entrou no campo ereto, com uma oração nos lábios e se manteve firme, apesar do sofrimento, dizendo sim à vida apesar de tudo. E foi aí que ele estudou e legitimou que o ser humano é capaz, sim, de, apesar do sofrimento, se manter ereto, compromisso com a vida, dizendo sim à vida, apesar de tudo, e ir para além do sofrimento e sair livre, porque a verdadeira liberdade ela é interior. Claro, Frankl sofreu na pele, sofreu, como tantos outros sobreviventes. Mas veja, ele foi capaz de escolher a vida. Claro, existiam estratégias, sim, uma visão positiva da vida, ele acessava a arte. Então, tudo isso são formas criativas de nós também acessarmos, que hoje nós temos até a tecnologia, né? Lá nos horrores dos campos de concentração, eles não tinham nada disso, mas eles cantavam, eles oravam também. Então, Frankl diz que 3 coisas, além dessas estratégias, existiam 3 formas que o mantiveram de pé, que ele chamou de ferramentas. Primeiro, a sua fé. A fé dele e dos outros prisioneiros. A fé através da oração, da fé daquele que nós chamamos de Deus, né? A fé que algo positivo iria acontecer. Então, é o esperançar. Enquanto ele esperançava, esperava, ele se mobilizava cantando, rememorando imagens positivas do passado, principalmente do amor que ele tinha pela mulher que foi para outro campo de concentração. Então, veja, acessar memórias, lembrar de pessoas que amamos, entrar em contato com pessoas nos mantém vivos. Então, Frankl diz que ele também acessou a fé, a sua vocação, porque a vocação como psiquiatra, ele planejava, ao sair do campo de concentração, que ele poderia contar tudo o que ele viveu e tudo o que ele suportou. E é o que ele fez. Né? Então, a fé e a vocação e o amor, que é a esperança de reencontrar a sua esposa e os seus familiares, o mantiveram vivo. Então, vejam, são estratégias acessíveis a cada um de nós. É claro que, por sermos humanos e sermos frágeis, sofremos sim, nós precisamos legitimar, aceitar isso. Aceitar que sofremos sim, mas podemos decidir
ter estratégias de sobrevivência que nos manterão vivos e nós sairemos daquele apenas sobreviver para existir, Uhum. legitimarmos a nossa existência, principalmente em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Que maravilha! Pena que já já esse negócio começa a cortar a gente, né? Já Que é uma live. acabou Não, eu acho que ainda tem alguns minutinhos, né? São quantos minutinhos, minutos? né? Eu não sei, eu acho que 40, não é isso? 40. É. Semana passada cortou a gente quando o assunto estava, né? São Porque 40. vai avançando, né? A gente Isso. começa a conversar e aí a coisa vai fluindo. Mas, assim, foi tão bacana isso, Sônia, porque nós damos a oportunidade para muitas pessoas conhecerem, né? Tanto a questão da logoterapia, como, por exemplo, a Marcela tocava na abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem dela, né? E, e a gente tem tentado, dessa maneira, contribuir, né? Para que possamos passar por esse momento e nos transformarmos em pessoas melhores. Sim. Pessoas que estão sendo elaboradas, pessoas que estão conseguindo fazer boas escolhas, e se em algum momento a escolha não for tão boa, pessoas que consigam se responsabilizar por cada consequência, que isso também é uma grande virtude, é um crescimento, né? Então, assim, eu agradeço muito essa live de hoje, essa participação maravilhosa, né? Agradeço cada um que nos acompanhou. Olha, em torno de 59, 60 pessoas acompanhando a gente o tempo Nossa, todo, que bacana. né? E fora as pessoas que serão alcançadas depois, né? Quando vamos disponibilizar no YouTube da nossa paróquia e também vamos salvar aqui no nosso Instagram, né? Então, eu olhei aqui, mas não tem nenhuma pergunta, porque nós fomos costurando bem isso aqui, né? Mas eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, Beth, Cris, Alexandre, Marli, Marli Silva, Ana Lúcia, Cavalcante Daniela, Coach Maria do Carmo, enfim, tanta gente aqui, sabe, acompanhando a gente, e isso tem sido tão bom, porque a gente consegue aí, de alguma maneira, né, dar esse passo a mais. E eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Eu também, padre. Estou engatinhando ainda. Eu fico, às vezes, muito nervoso. Meu Deus do céu, tem que dar conta, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo, né? Ana Paula, Armando, Deus abençoe e proteja. Sônia, você atende, né, tá agora com atendimento online, né, mas o seu consultório fica no Largo do No Largo Machado, do não é isso? Machado. E também temos o programa da Rádio Catedral, o Viver Bem, todos Uhum, os domingos, às 12 horas e 30 minutos. Também, quem muito bom. puder nos ouvir. E temos um grupo dos psicólogos católicos na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que hoje formamos um corpo de 112 psicólogos. E estamos com um projeto Maravilha. também aí de atendimento gratuito desde o início da pandemia até terminar a pandemia. Muitos Uhum. psicólogos se disponibilizaram a esse atendimento. Que maravilha. Deus abençoe esse trabalho bonito, né, que o grupo tem feito, né? Eu já estive algumas vezes com Sim. vocês, né? E vai voltar, E, viu, padre? é, Sua né, palestra é maravilhosa. que bom, que bom. Agradeço o carinho, né? Mais uma vez, sua participação conosco. E pedindo ao Senhor que possa te abençoar cada vez mais, abençoar a sua família, né, que sendo um canal de Deus. Também cada pessoa que participou conosco dessa live, né, e que foi alcançada, com certeza, por tanto conhecimento, por tanta partilha. Tá bom? Tá, eu lhe agradeço, padre, mais uma vez. Me sinto realmente muito abençoada na sua presença. Conte sempre comigo. No que precisar, continue contando. Somar as obras do Reino de Deus me
torna uma pessoa cada vez melhor, e acredito que todos os seus paroquianos também, né? E nós temos uma missão a cumprir, é uma missão de amor, que é celebrar a vida, essa Sim. vida que nos é dada, que é dom. Muito obrigada, Padre. Nada. Quando eu postei no meu status, né, essa live de hoje, a Beth Schneider imediatamente comentou: Meu Deus, que coisa boa! Ela está dando aula nesse momento, né? A Beth é uma professora da Universidade Estácio de Sá, me deu aula, conhece a Sônia, o trabalho da Sônia, né? É uma grande amiga também, e tantos outros profissionais do campo da psicologia, né? Fazem um bom trabalho. Certo? Uma boa noite, né? Você que nos acompanhou. Boa noite, Sônia. Gente, Deus abençoe e proteja cada um. Tchau, tchau. Tchau.